Então, até agora, a gente estudou a parte de a estabilidade das estruturas, né? Então, primeiro a gente estudou aquela parte de mecanismo de içamento, tensão em cabo, não sei o que. Depois a gente estudou um pouco aquela parte de tombamento de estruturas, carregamento da carga, carregamento do próprio peso da estrutura, carregamento do vento, a gente viu um pouco, beleza? E agora a gente vai ter que dar uma olhada na parte dinâmica, porque quando a gente começar a transportar essa carga normalmente ela tem um peso, comparado com a estrutura, ela tem um peso considerável, né? E essa carga ela vai ter uma dinâmica própria, né? Ela está sujeita a oscilações e tudo mais. E essa carga ela vai poder induzir vibração ou induzir oscilação na sua máquina. Inclusive, ela vai poder estabilizar a sua máquina em uma condição dinâmica. Então, a gente tem que dar uma estudada nisso e tentar controlar isso das formas possíveis aí, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Eu dei uma conversada com o Fábio para ver onde é que vocês estavam em vibrações. E ele comentou comigo que o approach dele tem sido de partir da equação é, diferencial já montada, que é aquela equaçãozinha lá, mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a uma excitação f de t, que eu não vou especificar por enquanto, e resolver essa equação aqui para os diversos casos que existem e introduzir os fenômenos vibratórios e tal a partir dessa equação aqui. O que a gente vai fazer é exatamente o que vem antes dessa equação, né? O que vem depois dessa equação o Fábio já está cobrindo com vocês. E o que vem antes dessa equação aqui é justamente toda a parte de dinâmica para que a gente monte essa equação aqui. Então, a gente vai ver primeiro um sisteminha de um grau de liberdade. Depois eu vou para um grau de liberdade simples, um bloquinho, linearzinho, tudo bonitinho. Na horizontal, na vertical. Depois a gente vai passar para um sistema que tem não linearidades e vai ver como que a gente transforma uma equação diferencial não linear numa equação diferencial linear para a gente poder resolver. Primeiro, o que é uma equação diferencial ordinária, linear, invariante no tempo, tudo isso. O que é um sistema linear, pessoal? Um sistema linear é um sistema que pode ser escrito, ou um sistema cuja dinâmica pode ser descrita por equações diferenciais ordinárias. E essas equações diferenciais ordinárias elas têm que ser lineares e, no nosso caso aqui, invariantes no tempo. O que é linear e invariante no tempo? A gente sabe que f de t é uma função do tempo. Beleza, é a excitação do meu sistema. Então, ela depende do tempo. Aqui. A gente sabe que x, que é a resposta do sistema, também depende do tempo. Beleza. Mas a gente tem alguns coeficientes do sistema que são a massa, o amortecimento e a rigidez, né? MC e K. E esses coeficientes aqui, eles são constantes. Quando eles são constantes e não dependem do tempo, por exemplo, eu não tenho M de T, C de T, K de T, e quando eles não dependem de outras coisas também, por exemplo, a gente tem um tipo de rigidez que é uma rigidez não linear, por exemplo, que ela depende do cubo do deslocamento. Então, ela é uma rigidez que conforme você vai aplicando o deslocamento no sistema, ela vai aumentando. Então, essa rigidez não linear ela dependeria também de x, não só de t. No caso aqui, MC e K são constantes, tanto em x quanto em t. Então, esse sistema aqui, a gente chama ele de linear e invariante no tempo. Quer dizer, a massa vai ser sempre a mesma,
A quantidade de amortecimento vai ser sempre a mesma e a rigidez vai ser sempre a mesma. Isso não vai mudar. Quem é massa, quem é amortecimento e quem é rigidez, cada um desses coeficientes aqui vai depender muito, inclusive a excitação aqui do outro lado também, vai depender muito do tipo de sistema que a gente está analisando, mas depende muito. Então, primeiro a gente precisa saber modelar esse tipo de sistema para depois saber o que está acontecendo com ele. Então, vamos lá. Vou fazer o esboço de um sisteminha para a gente começar a modelar esse sistema. Então, eu vou criar aqui ground, aqui uma superfície rígida. Aqui também a gente vai ter uma superfície rígida. Beleza. Aí eu vou ter um bloquinho. Bloco. E eu vou ter duas rodinhas aqui. Assim. Para dizer, essas rodinhas só para dizer que eu não tenho nenhuma força de interação aqui com o solo. Não tenho atrito, não tenho nada. Não tenho resistência na direção horizontal aqui. Aqui que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui uma mola. E um amortecedor. Pronto. A gente já vai ver a mola tem uma constante K, o amortecedor tem uma constante C. Esse bloco aqui tem uma massa que a gente vai chamar de M. E esse sistema todo está sujeito a uma força. E essa força, ela tem uma expressão F de T. Pronto. Esse é o sistema que a gente está analisando. Beleza. Eu preciso, em primeiro lugar, definir a coordenada que eu vou utilizar para representar esse sistema, né? E a coordenada, quando a gente fala em coordenada, o que é a coordenada? A coordenada nada mais é que a variável física que vai me representar aqui o deslocamento do sistema. Nesse caso aqui, ó, eu vou pegar vou usar essa ferramenta mesmo. Eu vou pegar um ponto aqui do bloquinho e esse ponto ele vai ter algumas propriedades especiais aqui para mim. Então, esse ponto aqui do bloquinho, a partir daqui eu vou medir o meu x, certo? Então, eu escolhi um ponto do bloquinho aqui e quando esse ponto está exatamente sobre essa linha aqui, esse ponto vai ser o x do meu bloquinho e aqui sobre essa linha ele é igual a zero. Qual que é a propriedade especial desse ponto aqui? A propriedade especial é que quando esse ponto está em zero, a minha mola não vai estar deformada. Então, quando esse ponto está aqui, eu vou ter que a minha mola está exatamente no seu comprimento L0, que é o comprimento não deformado. Beleza. Eu quero esta posição como sendo o zero do meu sistema. Beleza. Agora eu preciso dar uma olhada em como que esses elementos de mola, de amortecedor e de massa, eles se comportam. Se eu não souber como esses elementos se comportam, eu não vou conseguir trabalhar aqui com esses elementos. Então vamos lá. Como que se comporta a mola? Vamos lá. Vou até passar essa barrinha para cá. Não estou usando esse cantinho aqui. Como que Oi, pode falar. Você pode repetir a parte do comprimento não deformado que eu não vai mexer? Não, não é que não vai mexer. O que É o ponto inicial, assim. Isso, não é bem o ponto inicial. Ele é só ele é só um ponto de referência aqui que eu tenho, né? Então, esse ponto, quando esse sistema estiver vibrando, esse pontinho aqui ele vai para frente e para trás, tá certo? Sim, sim. Né? Mas aí o que vai acontecer? O ponto zero desse sistema, eu quero que seja o ponto
no qual eu vou ter a minha mola não deformada. Sim, beleza. E esse L0? Esse L0 é justamente esse comprimento da mola não deformada, né? Quando eu estou nesse ponto zero aqui, quando meu sistema está em zero, a minha mola está não deformada, é só isso. Tá, não, beleza. Beleza? Obrigada. Nada. Aí como que vai funcionar a mola? A mola vai funcionar assim, ó. A minha mola, ela começa, né, com comprimento não deformado L0. Então eu vou começar aqui, botar minha mola. Esse aqui é o comprimento não deformado da mola, que é o L0. E aí, quando a mola não está deformada, eu não preciso colocar nenhuma força aqui, certo? Se eu colocar umas forcinhas aqui, tracionando a mola, então vamos colocar umas forcinhas aqui, ó. Eu vou colocar uma força FT para cá e uma força FT para cá, T porque eu estou tracionando a mola. Então, se eu aplicar essas forças na minha mola, todo mundo consegue imaginar que a minha mola vai dar uma esticada. Beleza. Quanto que ela esticou? Ela esticou essa quantidade aqui, ó. Daqui até aqui. Essa quantidade aqui. Eu até fiz bobagem de desenhar dessa cor aqui. Vou desenhar de verde. Então, ela deformou isso daqui. Isso daqui a gente chama de ΔX. Então, a gente sabe que quando eu estou tracionando a mola, a força que eu apliquei na mola está apontando para fora e a deformação é ΔX. E a gente sabe que a força de tração... Opa, não era de vermelho que eu queria. A gente sabe que a força de tração ela vai ser igual ao K da mola, que multiplica o nosso ΔX. Até aqui todo mundo conhece. E se eu comprimir a mola, a mesma coisa, né? Então vamos dizer que eu apliquei agora uma força de compressão na minha mola. Então eu vou colocar uma forcinha FC aqui. Então eu vou deixar a mola um pouquinho mais curta aqui. FC. Eu comprimi a minha mola. E quando eu comprimo a mola, esta distância aqui, ó, aqui eu puxo do L0 e aqui eu tenho a deformação. Essa distância aqui, ela também é um ΔX. E a gente sabe que a força de compressão, ela também vai ser K que multiplica ΔX. Qual que é a diferença? A diferença é no sentido das forças, né? Aqui a gente desenhou as forças, então na fórmula não aparece nada diferente, né? Mas apesar da intensidade da força ter exatamente a mesma fórmula, que é o K ΔX, a direção da força mudou, né? Aqui eu tenho uma força de compressão e aqui eu tenho uma força de tração. Beleza. A mola funciona assim. Então, se eu aplicar força nos terminais da mola, eu vou ter... para eu poder deformar a mola, eu vou ter uma força que é proporcional através de uma constante K à deformação da minha mola ΔX. Beleza. Como que vai funcionar o amortecedor? O amortecedor, ele vai funcionar assim, ó. Eu vou ter aqui as duas extremidades do amortecedor. Então, vamos desenhar esse amortecedor aqui. O amortecedor a gente desenha mais ou menos assim. Beleza. Essa extremidade aqui, ela vai ter uma velocidade V1. E essa extremidade aqui vai ter uma velocidade V2. Elas têm velocidades. Então, essa daqui tem uma velocidade V1 e essa daqui tem uma velocidade V2. E aqui eu vou assumir que V2 é maior do que V1. Se V2 é maior do que V1,
eu estou alongando esse amortecedor aqui, eu estou abrindo ele, né? Eu estou esticando o amortecedor. Quando isso acontece, o que eu tenho que fazer para V2 ser maior do que V1? Eu tenho que aplicar uma força aqui no meu amortecedor, que vai ser uma força também de tração, né? Porque eu estou abrindo o meu amortecedor. Força de tração. E aqui eu tenho a mesma força de tração. Por que eu tenho a mesma força dos dois lados do elemento aqui, tanto da mola quanto do amortecedor? Porque tanto a mola quanto o amortecedor não tem massa, tá? Eles são ideais e eles não têm massa. Beleza. Como que funciona a força no amortecedor? Nesse caso aqui que a gente está abrindo o amortecedor, eu vou ter uma força de tração Ft. E essa força de tração Ft, ela é proporcional à diferença de velocidade entre as extremidades. A gente tem V2 maior do que V1, então eu vou ter V2 menos V1 aqui, e tudo isso multiplicado pela constante do amortecedor, que é C. Professor, Pode falar. a massa não é considerada, né, do amortecedor. Isso, o amortecedor não tem massa. Do carro, por exemplo, que está puxando ali, ou não? Porque vai ter uma influência da massa, não vai? Isso. Quando a gente for resolver o exercício aqui, aí esse carrinho é que vai estar puxando o amortecedor. Mas o amortecedor em si e a mola em si não vão ter massa. A massa vai estar toda concentrada no bloquinho aqui. Ah, tá, não, beleza, então. Beleza? Beleza. E aqui, beleza. Então a gente abriu o amortecedor. Para a gente fechar o amortecedor, mesma coisa. Então vou desenhar um amortecedor aqui, mais ou menos do mesmo tamanho. Assim. E agora eu vou fechar esse amortecedor. Eu vou aplicar uma força, duas forças aqui, que vão ser forças de compressão. Então, uma força de compressão, uma força de compressão. Aqui eu posso ter uma velocidade V1 para cá e aqui uma velocidade V2 para cá também. Só que elas são diferentes. E aí, nesse caso, como a gente está fechando ele, a velocidade V1 tem que ser maior do que V2. Então, a gente está dizendo que V1 é maior do que V2. E aí, na força de compressão, o que vai acontecer? Essa força de compressão, ela também depende da constante C do amortecedor e ela vai ser proporcional à diferença de velocidade entre as extremidades. No caso aqui, V1 maior que V2, então V1 menos V2. Beleza. Então, a minha mola e o meu amortecedor, eles funcionam dessa forma. A mola, ela vai produzir uma força que é proporcional à sua deformação, os sentidos estão aqui no desenho, e o amortecedor também ele vai produzir uma força que é proporcional à diferença da velocidade entre os seus terminais. É isso que vai acontecer aqui. Então, se a gente voltar aqui para o meu desenho, a próxima coisa que eu tenho que fazer agora é o DCL, tá? Como que eu faço o DCL desse cara aqui? Para fazer o DCL, que é o diagrama de corpo livre, eu preciso primeiro identificar quem que é o corpo. Quem que é o corpo nesse caso? É essa massinha aqui, ó. Beleza, então a gente já sabe quem que é o corpo. Agora, o que eu preciso fazer? Antes de começar o DCL, se eu simplesmente começar o DCL com um sistema não deformado assim, fica muito difícil de eu imaginar as forças, de como que essas forças estão atuando, tá certo? Por outro lado, eu posso supor que num determinado momento, o meu sistema teve um deslocamento positivo. Isso facilita muito na hora de fazer o meu DCL. Por que isso facilita muito na hora de fazer o meu DCL? Porque se eu aplico um deslocamento positivo aqui, se eu desloco esse bloquinho para a direita, eu sei que eu estou esticando a mola, eu sei que essa mola vai aplicar uma força para a esquerda no bloquinho, diretamente.
né? E o amortecedor também. Eu sei que se eu tiver uma velocidade positiva aqui para a direita, eu sei que o amortecedor vai estar resistindo a esse movimento. Então, ele vai estar aplicando uma força para a esquerda aqui no carrinho. Eu sei disso. Aí você pode me perguntar, professor, eu posso aplicar um deslocamento negativo também? Você pode. As forças vão inverter de sentido aqui. Só que na hora que você for escrever a fórmula das forças, você tem que tomar cuidado com o seu deslocamento e com a sua velocidade, porque você aplicou um deslocamento a velocidade negativa, vai aparecer um sinal de menos lá e isso pode causar confusão. Então, normalmente, a gente sempre aplica deslocamentos positivos para resolver. Aí, outra coisa que o pessoal sempre pergunta, fala, tá, mas aí você não tá imaginando, então se você está aplicando um deslocamento positivo, você não está impondo que o sistema tenha esse deslocamento positivo? E a resposta é não. Porque, repara como é que a mola funciona. Se eu puxar a mola para a direita, essa mola, invariavelmente pela ação de reação, ó, essa força Ft aqui é a força que o bloco aplicou sobre a mola. Quando a gente fizer o DCL, a gente vai ver a reação dela, que é a força que a mola aplicou sobre o bloco. Então, se eu estiquei essa mola, eu sei que essa força vai estar para a esquerda. Só que se eu fizesse o contrário, essa força que age sobre o bloco estaria para a direita. Então, se eu inverter, se eu aplicar um deslocamento negativo em vez de um positivo, o sentido das forças se inverte também e meio que uma coisa anula a outra. E você vai chegar sempre no mesmo resultado. Então, a gente não precisa se importar nesse momento se o deslocamento que você aplicou é positivo ou negativo. Você só precisa se importar em manter as coisas coerentes com a sua referência. Então, essa referência que a gente adotou aqui é x positivo para a direita, com 0 nessa posição aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um deslocamento positivo só no bloquinho. Então, vamos fazer aqui, para vocês verem. Eu vou desenhar primeiro o meu referencial do x aqui, que eu queria ter feito de preto. Aqui. Vou desenhar primeiro meu referencial do x aqui. Então, a gente sabe que o x parte daqui, A gente sabe disso. Por outro lado, então o x está aqui. O meu bloquinho agora ele não está centrado aqui, ele está meio deslocado para a direita. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o bloquinho aqui. Por que eu desloquei ele para a direita? Porque o x está para a direita. Esse pontinho do bloquinho que estava sobre a linha tracejada, agora ele está para cá. Ele foi para cá. Certo? E eu apliquei para fazer o DCL um deslocamento positivo e uma velocidade positiva. Então, para fazer o DCL, eu estou imaginando que esse corpo aqui, esse bloquinho, ele tem uma velocidade positiva. Positiva porque dá no mesmo sentido de x, que é x ponto. E essa deformação que a gente aplicou aqui, ela é exatamente a posição desse ponto x, desse ponto de referência, com relação ao zero. Então, essa deformação aqui, ela vale x. Ela vale exatamente x. Beleza. Então, estamos aqui. Eu vou olhar só para as forças na horizontal. As forças na vertical, a gente não vai colocar nesse DCL aqui. Na verdade, elas seriam só as normais aqui do chão, mas como a gente só está analisando a dinâmica horizontal, eu não vou me importar em colocar essas normais aqui agora para não poluir o meu diagrama. Então, vamos voltar aqui. Agora eu estou fazendo o DCL, eu tenho que colocar todas as forças que agem no meu corpo. Então, a primeira força é a força F de T, que já estava até aqui. Então, essa força F de T vai vir igualzinha aqui no meu DCL, para a direita. E, bom, eu estou esticando a mola. Se eu estou esticando a mola, essa mola vai resistir a essa tração que eu estou aplicando nela. Então, se o meu carrinho foi para a direita, a minha mola vai aplicar uma força para a esquerda aqui nesse carrinho. Essa força para a esquerda, ela é reação dessa força que age sobre a mola. Certo? Então, se eu puxo a mola para a direita, a mola puxa o carrinho para a esquerda. E essa força aqui, eu vou chamar ela de FK. Beleza. Agora eu tenho a força do amortecedor aqui. Funciona da mesma forma. Eu estou esticando o amortecedor. A força que eu vou ver lá no bloquinho é a reação dessa força aqui,
Então, se eu estou esticando o amortecedor, eu estou aplicando no amortecedor uma força para a direita, e esse amortecedor, então, vai aplicar no carrinho uma força para a esquerda. Essa força para a esquerda aqui, eu vou chamar de FC. Beleza. E por enquanto eu não vou me preocupar em calcular essas forças ainda, eu só vou colocar essas forças aqui. Aí, beleza. Terminamos de colocar as forças aqui no meu DCL. As outras forças que eu tenho são as forças verticais. Vou colocar de amarelo aqui, vai. Tá me incomodando não colocar. Então, eu vou ter uma força normal aqui nessa rodinha que eu vou chamar de N1. Uma força normal nessa rodinha que eu vou chamar de N2. Minha barriga fez um barulho alien agora, desculpa aí. E eu vou ter uma força aqui, vertical para baixo, que é a nossa força peso. Beleza. Agora esse DCL está completaço, não tem mais nada aqui. Só se eu tiver um ímã aqui perto para botar mais força aqui, senão acabou. Beleza. Aí o que eu vou fazer agora? Agora sim, agora que eu já fiz o meu DCL, eu vou me preocupar em calcular a fórmula dessas forças aqui, ó. Então, vamos lá. A força é FK. Eu já sei que a força FK, ela vai depender da constante K da mola. A mola tinha uma constante K aqui, beleza. E ela depende também da deformação que eu apliquei na mola. Vamos lá, pessoal, isso aqui é importante. Uma extremidade da mola está na parede e não andou nada. Ela andou 0. Então, uma extremidade da mola está parada. A outra extremidade da mola, quanto que ela andou para a direita? Ela andou essa deformação que a gente aplicou aqui no sistema, ela andou x. Então, a deformação que eu tive na mola, ela é simplesmente essa deformação aqui, que é o quanto que esse ponto andou para a direita. Então, eu tenho que a força de mola aqui, ela vai ser K, que multiplica x. Beleza. Agora eu vou para o amortecedor. No amortecedor, o que eu tenho? Eu tenho um ponto com velocidade V0 e outro ponto aqui com uma velocidade igual a do carrinho. O carrinho tem uma velocidade x ponto maior do que 0. Então, essa força do amortecedor aqui, que a gente chamou de FC, a gente sabe que ela é proporcional à constante C do amortecedor, que está aqui, que multiplica a diferença de velocidades. A velocidade do carrinho é x ponto maior do que 0, menos a velocidade da parede, que é 0. Então, isso daqui vai me dar C x ponto. Beleza. Agora, eu já tenho a expressão dessas duas forças aqui em função de x e suas derivadas e as constantes que são conhecidas do meu sistema. A partir daqui, eu consigo aplicar agora a segunda lei de Newton para resolver esse sistema aqui. Então, o DCL está aqui em cima. Esse pedacinho aqui vai ser só um pedacinho feliz. E aqui eu vou aplicar a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz, pessoal? Eu sempre gosto de recuperar isso. A segunda lei de Newton diz que a somatória das forças em qualquer direção é igual à derivada da quantidade de movimento do sistema. A derivada da massa vezes a velocidade do sistema. Aqui, a gente tem um sistema cuja massa não varia. Esse bloquinho tem sempre a mesma massa. Então, se essa massa não varia, eu posso passar a massa para fora dessa derivada. Eu vou ter massa que multiplica derivada da velocidade no tempo. E a derivada da velocidade no tempo a gente sabe que é a aceleração do sistema. Então, esse produto aqui é a massa do bloquinho vezes a aceleração do bloquinho. Beleza. Então, chegamos aqui em força igual a massa vezes a aceleração, porque a massa do bloquinho não está variando. E agora? Agora que eu não sei quanto que vale essa aceleração aqui. Eu coloquei ela vetorial, mas a gente vai analisar só em x. A minha aceleração em x
a gente sabe que ela é a derivada da velocidade em x, que é a derivada, aqui esse ddt é a derivada de fora, a velocidade em x é a derivada do deslocamento em x, que a gente chama de s. Beleza. Tomando o meu referencial aqui como coordenada que vai descrever o sistema, essa coordenada a gente também chama de grau de liberdade. Então, tomando esse grau de liberdade x aqui como referência, qual que foi o deslocamento do meu bloquinho no sentido aqui de x? Foi exatamente x. O deslocamento foi x. Então, isso daqui, essas derivadas aqui, a gente consegue unir elas, né? Então, isso daqui é a segunda derivada em relação ao tempo do deslocamento sx, que é x. E essa segunda derivada de x, a gente chama de x dois pontos. Beleza. Eu vou falar uma coisa aqui e eu tenho certeza que vocês não vão gravar o que eu vou falar agora. Mas é muito importante falar. Para eu aplicar a segunda lei de Newton, essa velocidade aqui, que está na minha quantidade de movimento aqui, ela tem que ser a velocidade absoluta do sistema. O que é a velocidade absoluta do sistema? É uma velocidade medida a partir de um referencial que a gente chama de referencial inercial, um referencial que está parado, tá certo? Então, essa aceleração em x aqui, ela é a aceleração absoluta desse corpo na direção x, tá certo? Aqui no caso, o nosso referencial, ele já está parado. Então, esse deslocamento x aqui é um deslocamento absoluto. Então, se eu derivar ele duas vezes, como a gente fez aqui, a gente vai ter uma aceleração absoluta direta. Mas esse referencial aqui, ele poderia ser um referencial móvel, está preso a um outro corpo e tal. Então, eu teria que decompor essa expressão da aceleração aqui e ela provavelmente daria diferente desse x dois pontos aqui. Então, você tem que sempre ter muita atenção, porque essa aceleração que a gente está olhando aqui, ela nem sempre vai ser x dois pontos. Ela pode ser outra coisa. E, bom, no nosso caso aqui, desse exercício específico, ela é x dois pontos. E eu sei que massa vezes aceleração é a somatória de forças. Bom, eu tenho uma cacetada de força aqui que eu consigo somar nas determinadas direções, e eu tenho uma aceleração, eu tenho a massa do bloquinho, eu consigo multiplicar, então acho que a gente está pronto para aplicar a segunda lei de Newton. Então, aplicar essa segunda lei de Newton aí. Para eu aplicar ela, eu vou ter que fazer somatória das forças igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos começar pela somatória das forças. A gente vai fazer só em x. A gente vai fazer isso aqui, ó. Somatória das forças em x é igual a massa do sistema que multiplica a aceleração em x. Belezura. Somatória das forças em x. Bom, eu tenho a força Fk. Essa força Fk aqui, ela é negativa. Por que ela é negativa? Porque o x aponta para a direita e a Fk aponta para a esquerda. Simples assim. Então, aqui na minha somatória de forças, ela entra como menos Fk. Beleza, Fc também é negativa, porque x aponta para a direita e Fc aponta para a esquerda. Então, eu vou ter menos Fc aqui. Beleza. E eu tenho a força F de t para a direita aqui, que ela é positiva, porque ela aponta no mesmo sentido de x. Então, mais F de t. Isso daqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Massa é m. A nossa aceleração é x dois pontos. Tá aqui. Mas olha, eu tenho expressões para essas forças Fk e Fc aqui em cima. Ó. Fk é kx e Fc é cx ponto. Então, eu vou ter menos kx menos cx ponto mais f de t igual a mx dois pontos. Cá estamos. Bom, eu posso passar kx e cx ponto para o outro lado, positivo. Professor,
Pode falar. Perdi esse passo aí. Como que você fez isso aí virar KX e CX? A gente já tinha calculado a fórmula para essas forças aqui, FK e FC, aqui em cima, ó, Ah, tá. Ah, né? tá, entendi. Tá? Então a gente só vou usar essas fórmulas que estão aqui em cima que a gente já calculou. Então eu tenho FK e FC, substituir FK por KX, FC por CX ponto. Vou passar esses dois caras para o outro lado e reorganizar a minha equação. Então eu vou ficar com MX dois pontos mais CX ponto mais KX igual a F de T. Muito bem. Então, repara o processo. Aqui, ó. Repara o processo. Professor, Oi. no FC lá, que você colocou no CX ponto, Aham. colocou a sua velocidade 1 por derivada de espaço, certo? Isso. E a 2 você colocou 0, mas por que a 2 é 0? E a 1? Porque as velocidades que a gente tem aqui no amortecedor, elas são sempre as velocidades dos terminais do amortecedor, né? Esse amortecedor aqui, ó, ele tem um terminal conectado no carrinho. Esse terminal aqui, ele vai ter a mesma velocidade do carrinho, que é x ponto. E ele tem o outro terminal conectado aqui na parede. Esse terminal que está conectado na parede, ele tem a velocidade 0. Certo, então, mas não teria que ser ao contrário? Porque o que está conectado no carrinho não é o V2? Não necessariamente. Aqui, ó. Aqui o que acontece? Aqui a gente está esticando o amortecedor, certo? Certo. Quando a gente está esticando o amortecedor, V2 é maior do que V1. Então a gente tem aqui a velocidade desse ponto aqui, que é a velocidade do carrinho, maior do que a velocidade da parede. Está indo para a direita, maior do que a parede. Beleza. Então quando a gente está esticando, a gente está nesse primeiro caso aqui, ó. O que acontece? Essa força FC que ela está agindo sobre o carrinho, ela é a reação dessa força que age sobre o amortecedor. Por isso que elas estão invertidas aqui, ó, né? Quer dizer, se o carrinho puxa o amortecedor para a direita, que é essa força FT aqui, o amortecedor puxa o carrinho para a esquerda. Então a gente está usando essa primeira parte aqui, ó, que é o CV2 menos V1. O V2 ele vai ser a velocidade aqui desse terminal que está no carrinho, que é x ponto. E o V1 vai ser a velocidade que está na parede, que é o 0. Ah, beleza, entendi agora. Entendeu? Beleza. Valeu. Nada. E aqui, pessoal, então a gente chegou nessa fórmula, né, nesta equação aqui. Essa equação é exatamente a mesma equação que eu tinha mencionado para vocês lá no começo. E essa equação aqui, ela é uma equação muito legal. Muito legal. Porque essa equação aqui, ela é uma equação diferencial, né? Ela é uma equação diferencial porque ela tem x e suas derivadas, x, primeira derivada, segunda derivada, em relação ao tempo. Essa equação, ela tem coeficientes constantes, né? Então, m, c e k não variam no tempo. Então, isso aqui é um sistema linear e invariante no tempo. Tem essa força F de t, que a gente pode brincar de colocar umas excitações aqui. E o mais importante é que essa equação aqui, ela descreve para a gente como que esse sistema vai se comportar em qualquer instante de tempo. Basta que eu resolva essa equação aqui com as condições, tanto a excitação quanto condições de contorno aqui, condições iniciais do meu sistema, tais quais elas forem dadas, e a gente vai saber como que esse sistema se comporta. Então essa equação aqui, ela vai me dar um x, a resposta dela é um x, que é uma função do tempo, e essa função do tempo vai descrever exatamente como que esse bloquinho está oscilando em torno desse ponto x aqui, ó. Como que ele oscila em torno desse ponto x, tá? Então, essa é exatamente a primeira parte que vem lá em vibrações, lá quando a gente está estudando vibrações. Isso aqui é a primeira parte. É como você pegar um sisteminha
e descrever ele usando uma equação. Se eu resolver a equação, eu sei como é que o sistema funciona. Bom, por que a gente faz isso? Por que a gente faz esse tipo de equação aqui? Porque eu saber como um sistema se comporta, eu tenho uma ideia de como ele se comporta, eu tenho uma ideia, por exemplo, de o que vai acontecer se eu der um peteleco nesse sistema, se eu tiver uma ideia da amplitude de deslocamento desse sistema, dada uma excitação que eu aplicar, ou se eu tiver, por exemplo, uma ideia de frequência desse sistema, qual a frequência em que esse sistema vibra, qual que é a frequência natural, ou qual é a quantidade de amortecimento que esse sistema tem. Todas essas informações, elas vão me ajudar a controlar esse sistema depois, né? Depois eu vou querer, por exemplo, eu vou aumentar esse sistema e vocês vão ver que isso daqui pode representar para mim, por exemplo, uma equação exatamente igual a essa, pode representar para mim, por exemplo, uma carga, e essa carga está se movendo, ela está balançando lá, né? Então, pensa numa carga, ela está pendurada por um cabo, ela pode oscilar. Uma coisa que pode oscilar em torno de um referencial pode muito bem ser esse carrinho aqui, não tem muito problema. Lógico que se você entrar muito no detalhe, as coisas são um pouquinho diferentes, e vocês vão ver o quanto que essas coisas são diferentes, mas, em essência, eu tenho uma equação que representa um sistema oscilatório aqui, né? O que será que eu consigo fazer com essa equação? Ou será que eu consigo pegar diversos sistemas diferentes e representá-los dessa mesma forma aqui, com uma equação parecida com essa? Porque se eu souber fazer isso e souber a teoria lá da disciplina de vibrações, eu consigo já saber de cara como é que esse sistema funciona só medindo alguns parâmetros dele, né? E essa é uma das partes legais aí dessa parte de vibrações. Bom, um sistema que muito nos interessa, eu vou adicionar uma página aqui, ele é um sistema que a gente conhece como pêndulo simples. Beleza. Por que ele muito nos interessa? Porque nós vamos pendurar cargas em cabos. E a partir do momento que a gente pendura uma carga em um cabo, ela pode se mover como um pêndulo. Eu tenho que saber como é que eu... ou pelo menos o que eu posso fazer para controlar essa carga, para fazer com que essa carga não tenha uma oscilação tão grande a ponto de, por exemplo, derrubar a minha máquina que está tentando içar essa carga. Bom, vamos lá. Desculpa aí, vamos lá. O pêndulo simples, ele vai funcionar dessa forma aqui, ó. Eu vou ter um apoiozinho aqui. E nesse apoio, eu vou ter desenhar com a retinha aqui. Eu vou ter uma haste rígida. Essa haste rígida terá uma massinha aqui na ponta. Essa massa, ela é uma massa M. Beleza. Aí eu vou ter aqui, eu vou colocar esse referencial na vertical. Vamos usar a borracha para torná-lo uma linha tracejada. Beleza? Então agora a nossa linha tracejada. E lembra, lá no exercício anterior, para descrever o movimento do carrinho, eu usei essa coordenada X aqui, ó. Agora, para descrever o movimento desse pêndulo aqui, a gente pode adotar uma outra coordenada, que nesta área de dinâmica e vibrações a gente chama de grau de liberdade, e essa outra coordenada aqui eu vou chamar de θ. Tá aqui. Beleza. E agora, como resolver? Para resolver esse problema aqui, a gente tem algumas formas de resolver. Professor, Pode falar. nesse caso aqui a gente vai considerar o sistema de referência R-θ? Não sei se necessariamente.
né? A gente vai resolver nas coordenadas, a gente vai acabar resolvendo na coordenada θ, né? O nosso R aqui não varia. Mas não se preocupe nesse momento em escrever essas coordenadas no sistema Rθ, porque você vai ver que é um pouco mais simples do que isso. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho uma massinha, que é a minha massinha do próprio pêndulo aqui, e eu vou... faltou a medida do pêndulo aqui, eu vou colocar essa medida aqui como sendo uma medida L. Pronto. Então eu tenho a massinha do pêndulo aqui. Eu sei que essa massinha aqui, ela provoca uma tração nesse cabo aqui, né? Quando ela está oscilando. Então eu sei que eu vou ter uma traçãozinha aqui no cabo. Uma tração T aqui. E eu vou ter uma força, que é a força peso, atuando aqui bem no centro do pêndulo, que é a força P. Beleza. Agora, basicamente a gente já tem as forças, a gente sabe que P é igual a massa que multiplica a aceleração da gravidade, isso aqui não é segredo. E o que eu vou precisar fazer para resolver essa equaçãozinha do pêndulo aqui é saber a aceleração que tem no centro dessa massinha aqui. Como que eu resolvo essa aceleração? Eu posso fazer de duas formas. A primeira forma é o seguinte: eu posso simplesmente calcular a posição dessa massinha aqui e derivar duas vezes, ou eu posso lembrar de lá da dinâmica, e vocês vão ver que se eu lembrar da dinâmica vai dar exatamente a mesma coisa. Mas vamos lá. Vamos escrever a posição aqui e derivar duas vezes. Então eu vou botar aqui, ó. Eu vou escrever as nossas coordenadas aqui. Então eu vou colocar o x para baixo. Vou colocar de verde aqui para não confundir. Então eu vou colocar o x para baixo e o nosso y para a direita aqui, ó. Então aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Beleza. A minha posição aqui, ó, como eu tenho esse ângulo θ aqui, em x, a minha posição da massa, ela vai ser o comprimento dessa haste L, que multiplica o cosseno de θ. Então, se eu fosse escrever um vetorzinho, não vou colocar P aqui, porque P já é a minha força peso. Eu vou chamar essa posição aqui da massinha de R, para a gente não se confundir. Então, esse vetor posição aqui da minha massinha, ele vai ser, em x aqui, ele vai ser esse L cosseno de θ. Em y, que é na vertical aqui, vai ser o L seno de θ. E eu posso até imaginar um eixo Z aqui saindo da tela, só que em Z, a gente está no plano XY aqui, então em Z vai ser zero mesmo. Beleza. Derivar um vetor é só derivar o que está dentro do vetor. O problema é em relação a quem que a gente vai derivar, porque a gente não vai derivar o seno de θ e o cosseno θ com relação ao tempo. A gente vai derivar, aliás, a gente não vai derivar o seno de θ e o cosseno de θ com relação a θ. A gente vai derivar eles com relação ao tempo. Então a gente vai ter que usar uma regrinha da cadeia aí, porque θ varia com o tempo, né? A função θ é uma função θ de t. Então se eu vou fazer, por exemplo, a derivada no tempo de seno de θ, isso daqui, pela regra da cadeia, é a derivada do seno de θ com relação a θ, que multiplica a derivada de θ no tempo. Derivada de seno de θ com relação a θ, sim, é cosseno de θ. E a derivada do θ com relação ao tempo, a gente vai chamar de θ ponta. Isso aqui é θ ponta. Beleza. Eu posso derivar também o cosseno de θ.
A derivada do cosseno de θ, ela vai ser derivada do cosseno de θ com relação a θ, que multiplica a derivada de θ com relação ao tempo. Aqui em cima eu coloquei o θ ponto e não botei a derivada do seno, né? θ ponto cosseno de θ. Aqui eu vou ter derivada do cosseno é menos seno, derivada de θ com relação ao tempo é θ ponto, então eu tenho menos θ ponto seno de θ. Beleza. Isso daqui são as derivadas de seno e cosseno de θ com relação ao tempo. Se eu derivar esse r aqui, daqui para cá eu vou derivar e eu vou ter o vetor velocidade. A derivada da posição é velocidade. L derivada de cosseno de θ, derivada de cosseno já está aqui embaixo. Então, menos L θ ponto seno de θ. Depois eu vou ter aqui L seno de θ derivado, o L sai para fora, e a derivada do seno é θ ponto cosseno. Então, eu vou ter L θ ponto cosseno de θ e zero. Mas a velocidade ainda não é o que eu quero a aceleração. Lembra, eu preciso da aceleração da massa aqui, a aceleração absoluta dessa massa, para que eu possa encontrar, para que eu possa usar, na verdade, as somatórias de forças igual a massa vezes a aceleração. Lá, né? Então, vamos mais uma vez. Eu preciso derivar isso aqui. O menos L vai sair para fora aqui e eu tenho que derivar θ ponto seno de θ. Olha só. A derivada de θ ponto seno de θ, primeiro eu tenho um produto aqui. Então, eu tenho que fazer a regra do produto, né? Que é a derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do segundo caramba, viu? O segundo vezes o primeiro, que é θ ponto. Isso aqui vai me dar θ ponto, a derivada de θ ponto é θ dois pontos. Então, θ dois pontos seno de θ e aí eu tenho θ ponto que multiplica a derivada do seno com relação a t. A derivada do seno com relação a t está aqui em cima. Então, é θ ponto que multiplica θ ponto cosseno de θ. Então, eu vou ter mais θ ponto ao quadrado cosseno de θ. A gente pode fazer a mesma coisa para o θ ponto cosseno de θ aqui. Então, derivada no tempo de θ ponto cosseno de θ vai ser igual a derivada de θ ponto que multiplica o cosseno de θ mais a derivada do cosseno de θ no tempo que multiplica θ ponto. Isso daqui vai ser igual derivada de θ ponto vai ser θ dois pontos, tá aqui, vezes cosseno de θ, tá aqui. Derivada do cosseno é menos θ ponto seno de θ, que multiplica θ ponto, então menos θ ponto ao quadrado seno de θ. Então, a gente sabe aqui que se eu derivar de novo, o meu vetor aceleração, ele será menos L, que multiplica a derivada de θ ponto seno de θ, então menos L vezes tudo isso. Então, eu vou ter menos L θ dois pontos seno de θ, menos L θ ponto ao quadrado cosseno de θ. Depois eu tenho L que multiplica a derivada do θ ponto cosseno, que está aqui embaixo. Então, L θ dois pontos cosseno de θ, menos L θ ponto ao quadrado. Nossa, L ponto ao quadrado foi de matar, hein?
teta ponto ao quadrado seno de teta e 0. Então tá aqui. A gente já sabe a aceleração do nosso sisteminha aqui. Agora o que vai acontecer? Eu preciso fazer força igual a massa vezes aceleração, ou somatória de forças igual a massa vezes aceleração. Essa componente da tração aqui, ó, no cabo, a gente vai fazer um truquezinho com ela. Essa componente da tração aqui, eu consigo decompor em duas componentes aqui, ó. Eu consigo decompor ela para cima, em TY e para a esquerda em TX. A gente sabe que TX será a tração seno de teta e TY será a nossa tração aqui, vou escrever o T aqui de novo, tração cosseno de teta. Beleza. Agora que fizemos toda essa contaiada, estamos prontos para fazer a equação de movimento do nosso pêndulo. Então, eu vou fazer somatória de forças igual a massa vezes a aceleração do sistema. Vamos lá. Somatória das forças igual a massa vezes a aceleração. Somatória das forças. Eu vou fazer vetorial aqui. Primeiro. Na direção x, eu tenho... Aliás, na direção x, assim, eu tenho TY negativo e P positivo. Então, eu tenho P menos TY. Por que positivo e negativo? P é positivo porque está no sentido de x. TY é negativo porque está no sentido contrário de x. Em y, eu tenho menos tx aqui, ó. Menos tx. Em z, que seria vertical aqui, eu tenho 0. Beleza. Isso daqui é igual a massa que multiplica a aceleração da partícula que está aqui. Pode falar. Não entendi. Tem como repetir essa parte TY e TX aí? Tem. O sentido das forças, na sua somatória de forças, ele sempre vai ser positivo se a força estiver no mesmo sentido da sua coordenada, ou negativo se ele estiver no sentido contrário da coordenada. Então, aqui no sentido x, ó, o sentido x ele é vertical e positivo para baixo. Então, o P, que é vertical e positivo para baixo, ele é positivo no sentido de x. E o TY, que é vertical e está para cima, ele é negativo do sentido de x. Então, o P vai entrar positivo e o TY vai entrar negativo. No sentido y, que é esse horizontal aqui positivo para a direita, o TX ele é horizontal, só que ele está para a esquerda. Então, como ele está para a esquerda e o TY está para a direita, aliás, como ele está para a esquerda, como o y está para a esquerda e o TX está para a direita, nossa, me confundi. Como o y está para a direita, desculpa, e o TX está para a esquerda, então o TX é negativo com relação ao y. Então vai entrar esse menos TX aqui, ó. Mas tá. eu tenho que usar o mesmo sistema que você usou ali no ponto de referência? O y na horizontal e o x na vertical? Ou não precisa? Olha, era bom, é que eu inverti os nomes aqui, né? TY e TX aqui, não, beleza. né? Mas é bom, é bom. Fica menos confuso, né? É, fica menos confuso. Eu não sei se fica mais confuso se eu trocar os nomes agora, então eu vou deixar como tá. Mas eu coloquei os nomes trocados aqui. Beleza. Do outro lado aqui a gente tem massa vezes aceleração. Aceleração é isso aqui, basicamente, que a gente calculou. Então eu vou colocar aqui. Menos L, teta 2 pontos, seno de teta. Menos L, teta ponto ao quadrado, cosseno de teta. L, teta 2 pontos, cosseno de teta. Menos L, teta ponto ao quadrado, seno de teta. E 0. E aí, antes da gente passar para o outro lado, eu quero substituir esses valores dessas forças aqui. Então, a nossa força P
vai ser M que multiplica G. Depois eu tenho TY que a gente chama de TY aqui, mas ele está na vertical. TY vai ser o T cosseno de θ, então eu tenho menos T cosseno de θ. E o TX, que ele vai ser aqui T seno de θ, negativo aqui embaixo também. Então, menos T seno de θ e 0. O outro lado da equação vai ser exatamente igual. Então, não tem para que escrever de novo, se a gente pode copiar. Aqui. Assim. Então, nossa equação está com essa cara aqui agora. Lógico, a gente precisa só do ângulo θ para descrever o movimento dessa massa aqui. E a gente tem essencialmente duas equações. A terceira é 0 igual a 0, então não preciso me preocupar com isso. Mas eu tenho essencialmente duas equações aqui, né? E agora eu preciso dar um jeito de trabalhar nessas equações aqui para chegar numa equação de movimento mais bonitinha, só em função de θ aqui, para a gente poder entender a dinâmica desse pêndulo aqui, ó. Então, eu vou pegar essa equação que está aqui e vou colocar na nossa próxima página. Aqui. Então, cá está a equação que a gente está trabalhando. Eu consigo destrinchar essa equação aqui. E qual que é a ideia? Olha só, primeiro eu vou abrir ela, né? Então, eu vou ficar aqui, ó, eu vou escrever primeiro o lado direito aqui. E alguns sinais aqui eu vou trocar também. Então, vou reescrevendo a primeira equação. ML, θ dois pontos. Por que esse negócio faz isso? Θ dois pontos. Seno de θ. Mais ML, θ ponto ao quadrado, cosseno de θ. Troquei o sinal desse lado, então eu vou trocar o sinal do outro lado também. É igual a T cosseno de θ menos mg. Beleza. Aí aqui embaixo eu não vou trocar o sinal. Então eu vou ficar com ml θ dois pontos cosseno de θ menos ml θ ponto ao quadrado seno de θ, e do outro lado eu tenho menos t seno de θ. Beleza. Aí a terceira equação é 0 igual a 0. Bom, isso aqui dá para simplificar muito, pessoal. Qual que é a ideia aqui, ó? A gente tem essa força T aqui, ó. Essa força T, a gente não sabe quanto que ela vale. A gente ainda não sabe quanto que vale essa tração no cabo. Só que para mim a equação de movimento não interessa quanto vale essa tração no cabo. Essa tração no cabo é uma força que a gente chama nesse tipo de sistema de força interna, que ela acontece apesar do comportamento do sistema, apesar da oscilação do meu pêndulo lá. Ela é uma consequência da oscilação do meu pêndulo. Eu não preciso saber a força T para saber como é que o meu pêndulo vai oscilar. É o contrário. E eu tenho como sumir com essa força T dessas equações aqui. Como que eu posso sumir com essa força T? Tem um jeitinho espertinho aqui, ó. Eu posso pegar essa primeira equação, multiplicar ela pelo seno de θ. Posso pegar a segunda equação, multiplicar ela pelo cosseno de θ e somar. Então, aqui em cima eu vou ter esse t cosseno de θ, seno de θ, e aqui embaixo eu vou ter menos t seno de θ, cosseno de θ. Quando eu somar tudo, eu vou sumir com esses termos que tem atração aqui. E o restante a gente vai ter que ver o que acontece. Então, a primeira equação eu vou multiplicar por seno de θ. Então, eu vou ficar com ml θ dois pontos, seno ao quadrado de θ, mais ml θ ponto ao quadrado, cosseno θ que multiplica seno θ, então seno θ, cosseno θ, é igual a
t cosseno de θ seno de θ menos mg seno de θ. E essa de baixo aqui, eu vou ficar com ml θ dois pontos cosseno ao quadrado de θ menos ml θ ponto ao quadrado seno de θ que multiplica cosseno de θ é igual a menos t seno de θ cosseno de θ e acabou essa equação aqui. E essas duas equações, o que a gente vai fazer com elas? A gente vai somar essas duas equações aqui, ó. E eu preciso lembrar da relação fundamental da trigonometria lá, que era seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo tem que dar 1. Essa fórmula é extremamente importante, pessoal, tá? Então, ó, aqui no comecinho eu vou ficar com ml θ dois pontos seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Seno quadrado mais cosseno quadrado é 1. Então, olha só, eu vou ficar com ml θ dois pontos. Beleza. Aqui eu tenho ml θ ponto quadrado seno θ cosseno θ menos ml θ ponto quadrado seno θ cosseno θ. Então, esse termo se cancela com esse. Aqui eu tenho t seno θ cosseno θ menos t seno θ cosseno θ. Esse termo cancela com esse. E aí, lá do outro lado, eu vou continuar com o meu menos mg seno de θ. Beleza. O que eu faço com essa equação aqui? Bom, primeiro eu vou dar uma ajeitadinha nela. Vou ficar com ml θ dois pontos mais mg seno de θ igual a zero. Eu vou dividir essa equação por ml dos dois lados. Só para dar mais uma ajeitadinha, para ela ficar numa forma padrão aqui. Então, eu vou ficar com θ dois pontos. Oh, meu saco. Aqui. θ dois pontos. Mais g sobre L, que multiplica seno de θ, igual a zero. Essa equação aqui, pessoal, ela é muito famosa. Essa equação aqui, ela é a equação do pêndulo. E essa equação do pêndulo, ela é especialmente interessante por causa do seguinte. Eu não vou entrar nisso com vocês agora, porque já está bem tarde e estamos quase no final da aula, mas a gente vai passar por um processo que se chama linearização. O que é a linearização? Lembra que eu falei para vocês que eu precisava que os coeficientes não dependessem de funções de θ aqui, no caso aqui de θ, né? Os coeficientes não poderiam depender nem de x, nem do tempo, eles tinham que ser constantes. Bom, aqui eu tenho θ dois pontos, mas eu tenho um seno de θ aqui, ó. Isso aqui estraga as coisas. Mas tem como a gente fazer uma aproximação. Quando eu estou fazendo uma linearização, no caso aqui do pêndulo, o que eu vou pensar? Eu vou pensar que esse pêndulo vai oscilar aqui em ângulos pequenos, tá? Se esse ângulo for muito pequeno, se esse θ aqui ele for muito, muito pequeno, nesse caso aqui especificamente, menor do que 10 graus, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma continha de aproximação e para esse caso especificamente em que o θ é muito pequeno, eu posso dizer que o seno de θ, depois eu vou ensinar vocês como faz isso, ele é muito próximo de θ. Então eu posso trocar esse seno de θ por θ aqui e eu vou ficar com uma equação assim, ó, θ dois pontos mais g sobre L que multiplica θ igual a zero. E repara, se eu comparar essa equação com a minha equação de referência lá, que era mx dois pontos... caramba, esse programa dá umas travadas, ele estraga tudo. Mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual... No caso não tem excitação aqui, eu vou botar o zero aqui também. Se eu comparar essa equação com essa,
O que eu vou descobrir aqui, ó? Primeiro, eu posso dizer que o meu x dois pontos é o θ dois pontos. Eu posso dizer que o meu x ponto, ele vai ser o θ ponto. No caso, a gente não tem o θ ponto aqui, mas eu já explico. E o x vai ser o θ. O m vai ser quem multiplica θ, que no caso aqui é 1. O c vai ser quem multiplica θ ponto aqui, que no caso é 0, porque não tem θ ponto. 0. E o k, ele vai ser quem multiplica o θ, que no caso é g sobre L. Então, olha só. Se eu comparar agora esse sistema do pêndulo linearizado com esse sistema do carrinho aqui, é a mesma coisa que eu tivesse um carrinho cuja massa é 1 e cuja rigidez aqui é dada por g sobre L. Tá? E eu teria um sistema que se comporta exatamente da mesma forma. No caso do carrinho aqui, translação horizontal. No caso do pêndulo, oscilação angular aqui, ó. Mas, matematicamente, eles se comportam exatamente da mesma forma. Então, se eu sei resolver o problema do carrinho e sei tirar todas as informações do problema do carrinho, eu também sei tirar exatamente as mesmas informações do mesmo jeito se o meu sistema for um pêndulo. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje, pessoal.